Netflix passa a cobrar valor adicional por compartilhamento de senhas. Serviço Geológico dos Estados Unidos revela que a cidade de Nova York está afundando por conta de peso de arranha-céus. O UEFA anuncia a apresentação de Anitta na abertura da final da Champions League. O jornalista investigativo diz que a identidade do assassino do Zodíaco foi descoberta depois de 5 décadas. O promotor diz que novas buscas podem encontrar definitivamente Madeleine McCann. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse aqui é o Planeta Novo, e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente tem mais um absurdo da semana, hoje estou aqui com o Digo Black por trás das câmeras, que vai me deixar a meta de like pra esse vídeo. A meta de like hoje eu quero 12.990. 12.990 likes, e na quinta posição a gente vai começar falando sobre a Netflix, que agora vai começar a cobrar por compartilhamento de senha. Deu a louca, né? Deu a louca da Netflix. Não, pelo amor de Deus, já aumentou o valor. Acho que uns tempinho atrás, né? Quando eu Calma, deixa a gente dar a notícia, depois tu comenta. Não, já tô puto com a Netflix. A Netflix anunciou na terça-feira que vai cobrar um valor adicional de R$ 12,90 por mês dos usuários que compartilham suas senhas com pessoas de fora de sua casa. Essa medida já estava em vigor desde o ano passado em outros países, como Chile, Costa Rica, Peru, Argentina, República Dominicana, Honduras, El Salvador e Guatemala. E ainda a Netflix explicou, né, que quem, por exemplo, tem um ponto fora, que é o caso de muitas pessoas, né, a pessoa vai ter a opção de poder pagar os R$ 12,90, não vai ser cobrado automaticamente, ou então a outra pessoa de fora vai ter que fazer uma conta para ela, não vai ter fuga. É como se fosse aquele modem adicional na internet, né? Que tu tem que um comprar ponto a mais, né? Isso. Só que isso é velho. A gente tá regredindo, então. Isso é verdade. E quando isso aconteceu nos outros países, todos aqui da América Latina, né? A Netflix perdeu usuários. E a Netflix perdeu naquela época, então, 200 mil assinantes. E pode parecer até pouco, né? Porque o número de pessoas que assinam a Netflix hoje no mundo são milhões de pessoas. Mas a empresa nunca tinha perdido usuário desde 2011, quando ela foi criada. Então ali já foi um aviso. Talvez não seja tão seguro mexer nisso aqui. Mesmo assim, a empresa enxerga de uma outra forma. No primeiro momento, realmente assusta e preocupa, porque eles perdem pessoas que cancelam a assinatura. No Brasil, isso vai acontecer, porque aconteceu fora do Brasil também. Só que a parte de pessoas que acaba cancelando a Netflix acaba sendo pequena, dentro de todo o mundo de pessoas que usam a Netflix. Hoje no mundo, a empresa fala que 100 milhões de pessoas usam a Netflix de senha de outras pessoas. Nossa. Então imagina, 200 mil saíram da Netflix naquela época e o resto ficou. Então pra eles vale muito a pena, entendeu? Porque você obriga a pessoa a comprar o pacote e assinar daqui pra frente ela mesma, ou então você obriga a pessoa que tá sustentando essa pessoa aqui, né, a começar a pagar todo mês. Então pra empresa acaba funcionando, o que pra gente, né, é uma infeliz notícia. Pô, isso é muito doido, porque realmente deve ter uma galera que usa do outro, aí o outro fala, eu não vou mais pagar isso aí. Aí o cara fala, puta, mas eu não vou ficar assim, terminar minha série. Mas eu acho que pra Netflix fazer isso, ela tem que ver que a concorrência, se não fizer o mesmo, aí ela vai ficar realmente fodida. Tem isso. Na quarta posição a gente vai falar sobre Nova York, a cidade que agora está afundando. Pesquisadores da Universidade de Rhode Island e do Serviço Geológico dos Estados Unidos revelaram que Nova York está afundando. Isso acontece por conta do peso dos prédios da cidade. Os cientistas distribuíram esse peso através da cidade em um modelo computacional, considerando diferenças de solo e relevo. São mais de 700 milhões de toneladas espalhadas pela ilha de Manhattan, o equivalente a 140 milhões de elefantes. Então a ilha, que não é tão espaçosa assim, tem a sua limitação física, se tornou um local muito importante para o mundo, se tornou um ponto comercial que grandes empresas fazem questão de ter um escritório por lá. E obviamente, se você é grande, você quer demonstrar grandeza nesse local, então a gente não tem um escritório ali, tipo, como se o cara tivesse uma salinha aqui é a Disney, aí aqui é a Microsoft, o Facebook. Aqui é o Facebook, aqui é a Coca, não é assim, os caras têm prédios gigantescos, megalomaníacos, e tudo isso tá causando então um afundamento do solo, né? E hoje, Nova York já tá afundando 2 milímetros por ano. E a gente deve ter alguns locais, algumas partes da cidade que vão afundar ainda mais e com mais velocidade. Isso parece pouco, mas não é. Por quê? Porque a cidade tem essa zona costeira, como a gente falou, é uma ilha, certo? Então ela tem a zona ali rodeada pelo mar. E nessa zona costeira a gente já tem o mar avançando. Então, imagina o seguinte, a praia, onde tem praia, a gente já tem o mar indo pra cima. E ainda a gente tem a cidade, a gente tem a ilha literalmente afundando. Então com o tempo pode ser que o mar engula Nova York, ou pelo menos eles tenham que enfrentar o mar de alguma forma, que é com reformas como aconteceu, por exemplo, em Balneário Camboriú, né? Por causa que a ressaca, no caso lá, deve deixar toda a cidade inundada, né? Então, antes eles não tinham tanto problema com ressaca, coisa do tipo assim, e hoje esses problemas estão aumentando. E, inclusive o problema deles lá é bem maior que por aqui no Brasil, por exemplo. Aqui a gente tem a ressaca, lá eles têm furacões. Tem então, isso. Os furacões vêm ali do Caribe, né?
né, chegam por aquele lado, que é o lado onde tá Nova York. Mas Nova York tá um pouco mais pra cima, tá um pouco mais afastado, mas por conta dessa proximidade cada vez maior com o oceano, o número de tempestades vem aumentando e hoje é 4 vezes maior do que na década de 50, só pra vocês terem uma ideia. Então, realmente preocupante pra cidade. Na terceira posição a gente vai falar da Anitta, que agora vai pra final da Champions League. Olha aí, ó. Aí. Tem ela e mais quem de brasileiro na final? Mas ninguém quase. O Ederson, goleiro. É Ederson. Aí, ó. Eu ia falar outra cantora, eu ia falar a Ludmilla, mas tu ia falar um brasileiro. A UEFA anunciou na manhã dessa quarta-feira, dia 24, que a cantora Anitta vai ser uma das atrações da abertura da final da Champions League. A brasileira vai se apresentar ao lado do cantor nigeriano Burna Boy. A decisão acontece entre Manchester City e Inter de Milão no dia 10 de junho, no Atatürk Olympic Stadium, em Istambul. Vai lembrar que essa não é a primeira vez que a Anitta faz uma apresentação do tipo, mas é algo bem grande, né? É a Champions League. Ela já fez apresentações aqui no Brasil na abertura das Olimpíadas, que eu acho que não sei se é maior, mas, né? É pau a pau ali, né? Ô, a Olimpíada é grande. Eu acho que é maior, né? Eu acho que é porque grande. vários esportes. É o mundo todo. Então. Não que não seja o mundo todo aí também, né? Mas... Aí é o mundo todo, mas numa fatia menor de pessoas, né? Isso. Assistindo. Então, ela já fez aí a abertura de Olimpíadas, ela já fez final de Libertadores, foi aquela final entre Flamengo e River Plate em Lima, no Peru, e também fez a final da Libertadores de 2021, onde ela fez o show lá em Montevidéu, na final entre Palmeiras e Flamengo. Verdade. Então, pra quem é palmeirense, pra quem é flamenguista, ela pode ter dado sorte. Também tem isso. Pra quem torce pro Manchester e quem torce pra Inter. Eu acho que não gosto muito dela, Quem não. tu acha que vai ganhar, Digo Black? Palpite na tela. Eu acho, sinceramente, que o Manchester City tá vindo forte pra caramba e ele tem grande chance de ganhar, mano. Cara, eu vi um cara que ele previu lá nas oitavas de final quem que ia ganhar. E ele pegou um ovo de cada time, dos 16 times, e ele batia um ovo no outro. Aham. Aí pá, O que quebrava estourava... esse ovo aqui. O que quebrava ia sair. Ah, pode crer. Ele acertou todos os confrontos até agora. Mentira. Das oitavas pra cá, eu juro por Deus. Esse cara é viajante do Não, futuro. e esse cara colocou que a Inter de Milão vai ganhar. Vamos ver, ó. É isso aí. Vamos ver. Na segunda posição, a gente vai falar sobre o assassino do Zodíaco que pode ter sido descoberto depois de 50 anos. 5 pessoas foram executadas na Califórnia em 1968 e 1969. E o autor, naquela época, enviou cartas e criptogramas à polícia e aos jornais. Ele então ficou conhecido como Zodíaco, porque alguns de seus criptogramas incluíam símbolos e referências à astrologia. Os crimes então permaneceram sem ser resolvidos e inspiraram muitos livros, documentários e filmes. Dentre eles, Zodíaco, um filme de 2007 estrelado por Robert Downey Jr. e Mark Ruffalo. Então esse cara aqui, que é um dos nomes mais conhecidos de todo o crime dos Estados Unidos, de toda a história, né? Agora pode ter ganhado um rosto definitivamente, porque tem um jornalista chamado Thomas Colbert que falou que o FBI, através de uma fonte pessoal, vai lembrar isso, o FBI não confirmou isso aqui ainda, na verdade o FBI tá negando essa parte, mas a gente vai explicar por que é válida a informação dele. Ele falou que uma fonte dele dentro do FBI confirmou pra ele que o suspeito que seria o responsável pelos crimes é o Gary Francis. Ele foi um veterano da Força Aérea que já tinha sido apontado como um assassino do Zodíaco há alguns anos. Então ele era um dos suspeitos há algum tempo, desde 2016, mas agora com amostras de DNA, o FBI vai conseguir comprovar que o Gary era o responsável. Com um detalhe, o Gary já morreu em 2018, ele não tá mais vivo. Vai lembrar que o mesmo jornalista que tá falando agora, ele participa de um grupo de detetives, de 40 detetives, chamado Case Breaks, que todos eles se unem para conseguir informações sobre casos complicados. Esse é um caso complicado, que não tinha informação nenhuma sendo vazada e nenhuma informação disponível. Então em 2016 eles descobriram que o Gary tinha sido selecionado como um possível suspeito. Na época o FBI colocou o caso ali em total sigilo, certo? Mesmo assim eles conseguiram descobrir, o que foi confirmado só anos mais tarde. Então, ou seja, o FBI pode estar fazendo agora a mesma coisa que fez lá no ano passado, quando não quis confirmar que era o cara e depois voltou atrás e confirmou que ele era um suspeito sim. E agora eles podem estar negando que seja o cara para oficializar tudo que tem para ser oficializado e poder, enfim, confirmar que ele é o assassino do Zodíaco. Até porque pra não divulgar e no fim não ser o cara também, né? Tem isso. Porque Só que ele já é suspeito. O que facilita a situação toda é que o cara morreu. Essa é a verdade, entendeu? Que o cara não pode fugir, o cara não pode... Então, tipo, talvez por isso, inclusive, o cara tenha conseguido essa informação nesse momento. Porque seja uma informação que agora pode começar a ficar pública, entendeu? E essa informação de que seria o cara veio como? Olha que doideira. Esse Thomas foi atrás do caso para conseguir informações e ele descobriu o Gary. Conseguiu, achar que o cara conseguiu a informação de que ele era um suspeito, foi até a vida do Gary, descobriu que o Gary estava morto, começou a investigar o Gary, descobriu que ele tinha deixado uma espécie de herança para as pessoas, que era uma herança que se resumia ali em facas, armas, balas e coisas do tipo. Essas armas que ele encontrou
provavelmente são as armas que foram utilizadas lá atrás nos crimes. E ele teria deixado justamente para depois de morrer, porque na época ele já esperava que poderia morrer, para poder ser descoberto. Então ele pensou, pô, vou deixar aqui como uma herança para as pessoas. Ele pediu para que cada um cuidasse muito bem, tanto é que a maioria dos objetos, alguns, inclusive a polícia não sabe quantos objetos são, porque não foi nada oficializado, né? Mas os que foram descobertos estão lá muito bem protegidos, porque foram deixados como uma lembrança de alguém que morreu. Então imagina só, foi tudo muito bem pensado por ele também, né? Para que no futuro pudessem achar estranho o que ele tinha feito, a doação, para que pudessem ver os objetos e no fim chegassem até o DNA dele. Imagina, que foi o que aconteceu. Tudo ligado, tá ligado? E agora na primeira posição a gente vai falar de um outro caso famoso, vamos falar do caso Madeleine McCann. O caso Madeleine McCann, da menina britânica que desapareceu em Portugal em 2007, pode estar cada vez mais perto de um final. O promotor alemão Christian Wolters, responsável pela investigação, disse nessa quarta que novas buscas devem revelar evidências que esclareçam o caso. Vale lembrar que recentemente a gente teve aí também lá um grande suspeito definido pela polícia de Portugal, depois de um bom tempo, e esse homem que foi definido como principal suspeito é alemão, por isso que a Alemanha passou a se envolver no caso também. Então a Alemanha hoje que está controlando essa investigação, essa parte, apesar de a gente ter policiais portugueses fazendo a busca, né? E agora eles estão buscando ali um corpo, algum tipo de vestígio, algum tipo de prova que linke esse alemão à menina, né? E um reservatório onde ele costumava acampar. Então um local onde ele poderia ter ido, inclusive, para descartar o corpo, entendeu? Quais eram os locais que esse cara tinha como possível, né? Que são locais afastados para ele pensar em desaparecer com o corpo. Então o cara, ele ia acampar num canto. Pô, aqui é um bom local, porque ele vai lembrar desse local na hora que ele quiser descartar o corpo. E tudo isso tá rolando em Albufeira de Arade, que é um local que fica a 50 km da Praia da Luz, que é onde a Madeleine, com 3 anos de vida, foi vista pela última vez. Vai lembrar que o responsável pelo caso falou que tem pistas fortes de que nesse local a gente pode ter a definição do caso, mas ao mesmo tempo que eles não estão tendo facilitação para chegar nessas pistas, até porque não teve uma confissão do cara que é o principal suspeito até o momento. E recentemente a gente teve aquela menina também, né, que ela falou que ela poderia ser a Madeleine, porque ela viu a história, ela viu que ela se parecia com a Madeleine, que ela poderia, que a história dela se encaixava com a da Madeleine de alguma forma, e ela chegou a fazer o exame, chegou a fazer o teste ali com os pais da Madeleine, mas no fim ela não era a Madeleine, né? Pelo que tá levando a investigação, hoje o que eles pensam é que ela realmente tenha morrido naquela época. Sim. Lá em 2007 já alguém ter pego ela de alguma forma e feito algum mal pra ela e descartado o corpo dela, como a gente falou. Pode ter acontecido isso já lá, ou então pode ter sido até tráfico humano. Ela pode ter sido roubada, levada para uma rede de tráfico humano, ela pode estar agora em algum momento lá, sei lá, na mão de um cara da China que queria ter um filho, de um cara do Brasil que queria ter um filho, entendeu? De tal forma, e ela foi pegada, foi selecionada e foi roubada. Tem várias possibilidades. E é por isso que a família luta tanto para ter um fim, né? Pra poder descansar também, Pra poder descansar a cabeça, pra poder falar, pô, foi isso que aconteceu. Por mais que seja horrível o que tenha acontecido, a gente saber o que aconteceu, enfim, né? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham curtido a forma que a gente abordou o tema. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar pra gente um tema que você quer ver por aqui. Tamo junto, valeu, é nóis.